Olá, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Estamos no horário da nossa live de quinta. Vamos começar aqui hoje falando quais os primeiros passos para a gente organizar a agenda de uma forma inteligente. Vamos começar aqui, vamos dar um pouquinho aqui para o pessoal entrar. Seja todo mundo muito bem-vindo todo mundo aqui. Muito bom, estamos de novo fazendo a nossa transmissão aqui simultânea no YouTube e no Instagram. Ô Diogo, tudo bem? Que bom que você está aqui, que bom. A maravilha a gente fazer isso. Eu já arrumei uma maneira melhor, que eu acho que eu vou ver os dois ao mesmo tempo. Vamos ver se vai funcionar o esqueminha aqui de hoje. Helena, Sebastião, que bom todo mundo aqui. Hoje vai ser uma live muito objetiva e direta sobre agenda. Se tiverem dúvidas, vão colocando aqui para a gente poder ir respondendo. Se tiver algum comentário também. Se você acha que você conhece alguém que não sabe organizar direito a agenda, envia aqui com esse aviãozinho aqui, envia a chamada da live, porque pode interessar, porque as pessoas em geral têm muita dificuldade de organizar a agenda. Não é uma coisa simples pra gente, por isso que eu falei que essa live de hoje são os primeiros passos, porque tudo que a gente faz é uma questão de hábito. A gente tem que ir fazendo sempre, se forçando a fazer sempre, para esse hábito ser criado na nossa vida. Aí depois a gente já faz de forma natural, né? A gente já faz de forma natural. Então, é importante a gente criar esse hábito. Para mim é muito importante. Para mim é muito importante porque a primeira coisa que eu faço, minha agenda fica aberta aqui na mesa. Eu sou muito fã da agenda em papel. Não consigo deixar a agenda de papel de lado. Sou muito fã da agenda em papel, então ela fica aberta aqui. Várias vezes durante o dia eu olho para ver o que tem, quais os compromissos do dia, porque o primeiro ponto, né, que eu falo da agenda, seja ela a maneira que você preferir usar. Seja ela de forma digital, seja ela em papel. Ó, o Sebastião tá falando, quem não sabe organizar a agenda. Olha, Sebastião, isso não é só você, tem muita gente. Não é fácil. Não é fácil. E claro que cada um cria, né? Acaba criando o seu próprio hábito, sua própria maneira, sua própria forma. Eu vou dizer assim, o que eu leio nos livros e o que eu aplico aqui para mim que funciona para mim e o que comprovado em livros, que eu gosto muito de ler essa questão desse organização, planejamento e agenda que eles indicam, né? Primeiro fala-se o seguinte, não sei se vocês conhecem esse livro, é muito interessante, né? A Tríade do Tempo fala bastante de agenda. E é muito interessante que fala aqui que uma das primeiras coisas para a gente poder se planejar e é o ponto antes do primeiro passo. É o quê? É a gente ter um local onde a gente descarregue todas as informações que a gente tem, do que a gente precisa planejar, o que a gente precisa pensar. Porque uma das preocupações que nós temos é o quê? Que tá tudo na cabeça e que a gente não vai esquecer. Esse é o primeiro ponto. Então, acaba causando estresse na nossa vida. Então, aquele estresse que você tem. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Você já elimina quando você descarrega toda a informação que você tem, tudo que você precisa fazer, numa folha, numa agenda, pode ser um pedaço de papel, tudo que você precisa fazer. Porque a questão de planejamento não é simples. Então, muitas coisas, às vezes a gente fala, a gente tem que planejar a nossa vida para onde você quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, mas na hora da prática, do que a gente precisa fazer no dia a dia, às vezes a gente não consegue nem listar o que a gente precisa fazer no mês. Então, a gente precisa o quê? Começar de alguma maneira. Então, se a gente conseguir começar pelo menos a fazer uma lista, que seja num papel, separado, do que eu preciso fazer para esta semana, para uma semana, já é um avanço incrível. Olha, eu tenho uma semana, até o final da próxima semana, né? Hoje a gente já tá na quinta, vamos pensar na semana que vem. Então, na segunda, o ideal é fazer essa lista na sexta, né? Fazer amanhã. O que eu preciso fazer
para a próxima semana? Que problemas eu preciso resolver para a próxima semana? Então, você já lista tudo. Então, é aquela questão do descarregar a informação. Você tira daqui e passa para um papel. Quando você passa para um papel que eu falo é um papel, é o computador, é o seu telefone, aonde você quiser. Mas a questão aqui é se você tira da cabeça e coloca em algum lugar, que é aquele lugar que você consulta com facilidade, que você tem na mão e que você manuseia de uma maneira que você gosta, é o melhor lugar que tem. É o melhor lugar que tem. Que aí o que você faz? Você lista tudo que você tem para fazer para a próxima semana. É o primeiro ponto. Lista tudo, mas quando a gente lista vida pessoal, vida profissional, porque quando a gente organiza a nossa agenda não é só trabalho. Se a gente quer ter uma agenda organizada, a gente tem que organizar as 24 horas do dia. A gente tem que organizar toda a nossa vida. Eu, por exemplo, levando o meu exemplo, eu na minha agenda coloco tudo que eu tenho que fazer de particular, de trabalho, de casa e em relação aos meus filhos. Porque se eu não anotar, eu vou esquecer. Por exemplo, eles fazem as aulas aqui, já voltaram de modo presencial. Mas tem algumas aulas extras que eles fazem que é online em casa. Então, se eu não escrever na minha agenda, eu vou esquecer. Quer dizer, eu posso esquecer de botar eles na aula, de lembrar eles que eles têm aula. Eles são pequenos, ainda são crianças. Então, eles também podem esquecer naturalmente. Então, o ponto é, eu coloco na minha agenda os compromissos de todos que eu tenho que controlar. No caso, meu e dos meus filhos. Do meu marido não, obviamente. Mas meu e dos meus filhos eu coloco. Porque senão eu vou correr o risco de esquecer. Então, para não correr esse risco, eu coloco na agenda. Aí, no que eu organizo toda a minha agenda, começo colocando o quê? Eu organizo a minha agenda com aquelas coisas fixas que a gente tem durante a semana, né? A gente tem compromissos que são fixos, que a gente tem em todo dia, toda semana no mesmo horário. Então, começo com os compromissos fixos, meus e dos meus filhos, coloco. E eu, como sou fã ainda da agenda de papel, eu acabo colocando por cor. Cada filho tem uma canetinha com uma cor, para eu poder, quando eu olho de longe, eu já visualizo com muita facilidade de quem é o próximo compromisso. Então, eu coloco de todo mundo. A partir dali, que eu já vejo o horário que sobra, para eu poder jogar ali o meu horário dentre os horários deles. Então, ali, o que eu faço? Aí eu organizo. Olha, essa hora é a hora que eu vou me exercitar. Isso para mim é sagrado. Todo dia eu tenho que fazer. Então, normalmente, depois que eu deixo as crianças na escola, eu já vou direto fazer o meu exercício. Eu volto para casa, tomo banho, estou pronta para começar a minha parte de trabalho. Como eu organizo meu trabalho? Voltamos à nossa listinha, para quem entrou agora e não ouviu. A gente faz uma lista aonde você preferir, aonde você se sentir melhor, no computador, no telefone, num papel solto, numa agenda de papel. De tudo que você precisa fazer na semana. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, você faz uma lista de tudo que você precisa resolver para a próxima semana. Até sexta-feira, o que eu preciso resolver? O que precisa estar pronto? E é de tudo. É de vida pessoal, é de vida particular, é de vida profissional. Porque muitas vezes você tem que resolver. Olha, eu preciso para a semana que vem, meu filho eu preciso marcar uma consulta médica, preciso marcar uma ida ao dentista, preciso marcar o corte de cabelo das crianças. Então, tudo eu coloco, senão eu vou esquecer. A chance de eu esquecer assim é enorme se eu não anotar. Então, eu coloco ali na minha listinha tudo que eu tenho que fazer. Pessoal e profissional. Profissional a gente coloca da semana também, que dentro do seu projeto profissional, né? Seja ele qual for, a gente tem metas, existe um passo a passo que a gente tem que saber o que tem que ser feito antes do que, qual é o passo anterior, para a gente poder definir as atividades. Eu listo ali tudo que eu tenho que fazer. E a partir dali, eu vou montando a minha agenda. Aí eu
na minha vida, né? Dentre os horários que eu tenho ali, entre os compromissos fixos que eu tenho, eu começo a listar ali as atividades que eu tenho que fazer. Mas como é que a gente lista? Como é que a gente organiza dentro da agenda? Primeiro, a gente tem que ter uma noção de quanto tempo a gente vai demorar para fazer aquilo. A gente tem que ter uma certa noção. E quando a gente para fazer a atividade, é parar para fazer a atividade. A gente, se apitar uma mensagem, você não vai ver. Se apitar alguma coisa de rede social, você também não vai ver. O ideal é deixar o meu telefone, eu deixo no silencioso. Então, se apita, eu não vejo. É um ponto. A gente tem que tirar as distrações da nossa volta. Né? É uma coisa que eu vi muito interessante com essa questão, que é outra dificuldade das pessoas no home office, né? Tá, home office e as crianças estudando em casa. Eu vi um post um dia muito interessante falando exatamente isso, falando que a mãe estava em reunião, botou um papel na porta do escritório dela, ou do quarto onde ela estava lá fazendo a reunião, com as possíveis respostas do que as crianças iriam perguntar. Ela já deixou na porta, achei isso extremamente interessante, porque na verdade a gente tem que tirar todas as distrações. E quando a gente está trabalhando em casa, existem mais distrações do que quando a gente está trabalhando num ambiente profissional, num escritório. Porque em casa você lembra que você tinha que botar roupa para lavar? Você lembra que você botou a roupa para lavar e a máquina já deve ter apitado, já acabou. Você lembra que tem louça para lavar? Então a gente tem que tirar essas distrações. Porque se a gente senta para fazer um trabalho, a gente vai desconectar de todo o resto e vai focar só naquilo. A gente entra, eu entro aqui no escritório, o que acontece lá para fora, eu nem vou escutar, eu não vou ver. Esse é um ponto. Pode estar a guerra ali fora e eu não vou prestar atenção. E você tem que tirar as distrações. Redes sociais, eu deixo o meu telefone no silencioso, então meu telefone está aqui do meu lado. Eu não vou ver as mensagens. Eu vou ver quando eu acabar a atividade que eu tinha programado. Como é que eu faço? Eu tenho mais atividades programadas, então eu termino a atividade. Entre uma atividade e outra eu vou tirar 5 minutinhos, porque a gente hoje trabalha com redes sociais, então redes sociais não deixa de ser parte do nosso escopo de trabalho. Então eu tiro 5 minutinhos para ver se apitou alguma coisa relativo à rede social em que eu posto meu trabalho, ou seja, porque às vezes alguém pode mandar um comentário, mandar uma pergunta, mandar uma sugestão, e a gente tem que ver e tem que responder. Então, eu tirei 5 minutos para olhar. Se não for algo do meu perfil profissional, eu nem vejo, eu deixo para quando acabar o meu horário de trabalho. Mas se for alguma coisa relativa ao meu perfil profissional, eu já vejo, já respondo. Dou aquela checada rápida nos e-mails, se receber alguma coisa nova, porque a primeira coisa que eu faço quando eu sento para trabalhar é limpar os e-mails, porque eu recebo muito spam, muita coisa. Então, eu dou uma limpada nos e-mails. É a primeira coisa que eu faço, eu limpo eles e entre uma atividade e outra, ou seja, quando chega alguma coisa é pouca coisa, é coisa nova. Então eu dou uma checada entre uma atividade e outra, ou seja, entre uma atividade e outra eu checo redes sociais relativas à minha parte profissional e e-mail relativo à minha parte profissional. Só vou parar e responder se for relativo a trabalho, senão eu não vou responder. E parto para a próxima atividade que eu tenho da minha lista. Claro que a minha lista, primeiro eu tenho que listar tudo que eu tenho que fazer durante a semana. Assim, sem pensar em ordem, sem pensar em prioridade, sem pensar em nada. A lista tem que ser completa. Tudo que você tem que fazer durante a semana. E o mais específico possível. Por exemplo, preciso chamar o técnico para consertar minha geladeira. Preciso agendar consulta no dentista para meu filho número 2. Preciso organizar, preparar os e-mails que eu tenho que mandar para os meus leads relativo a um assunto específico. Então, eu listo tudo, 100%.
E quando eu sento para trabalhar, eu vejo quais são as atividades que são, dentro daquelas atividades, qual é a prioridade, qual é a mais importante. Eu vou começar com essa atividade, falando de atividades profissionais. Eu vou começar com essa primeira atividade. Depois que eu vou lá e dei check nessa atividade, que eu vou para a segunda, que é a mais importante da minha lista. É importante isso, gente. A gente tem que partir para a segunda atividade quando a gente estiver absolutamente terminada a primeira. Não adianta começar 3 coisas ao mesmo tempo. As pessoas acham, né, que são mais eficientes, vivem em alto potencial, em alta performance, quando faz várias coisas ao mesmo tempo. E não é verdade. A ciência mostra e comprova que a gente executa de maneira melhor, a gente faz de maneira melhor, mais focada e em menos tempo, faz mais rápido se a gente faz uma atividade de cada vez. Quando a gente faz várias ao mesmo tempo, tem chance dela não sair tão bem feita como se você tivesse feito uma de cada vez, porque uma de cada vez você vai focar toda a sua atenção só para aquela. E quando você faz ao mesmo tempo, senão demora mais tempo, ou seja, você tem a chance de não ficar tão bem feita e ainda demora mais. Então é melhor fazer uma coisa de cada vez. Você só parte para a próxima atividade quando você terminar a que você está fazendo. Isso primeiro é a melhor dica. Aí eu tô vendo aqui, doutora Gladys, o melhor horário para limpar o e-mail. Olha, o que funciona para mim, doutora Gladys, vou te dizer. Eu sento para limpar o e-mail quando eu sento em frente ao computador. Primeira coisa que eu faço é sentar e limpar o e-mail quando eu sento para trabalhar em frente ao computador. Primeira coisa que eu faço. Porque às vezes tem algum e-mail que você receba relativo ao seu trabalho que pode influenciar o andamento do seu dia. Então é importante. Às vezes é alguma informação que você está esperando para a primeira atividade que você quer fazer e você já recebeu e está no e-mail. Então a primeira coisa que eu faço é limpar o e-mail. Primeira coisa, eu limpo todas as minhas caixas de e-mail que eu tenho. Olho tudo. Entro, olho todas as caixas de e-mail, limpo e realmente paro para ler coisas que têm a ver, que eu considero importante, que tem a ver com o trabalho. É porque estou dentro do meu horário, que eu marquei na minha agenda como horário de tratar coisas de trabalho. Então, é assim que eu faço, porque eu falo, muitas vezes a informação que você precisa para você dar continuidade no seu trabalho está ali no seu e-mail. Então, é a primeira coisa que eu faço. E eu só revejo os e-mails entre uma atividade e outra. Nunca durante a atividade, nunca no meio. Porque, claro que a gente está aqui no computador, está trabalhando, e a gente vê ali as notificações, né? As notificações de e-mail. Muita gente também tira, tá? Eu conheço várias pessoas que tiram as notificações para realmente não ver que está entrando nada e não causar, porque tem pessoas que ficam muito ansiosas quando vem ali aquela notificação. Ficam muito ansiosas. E aí não é bom. Acaba atrapalhando o andamento do seu trabalho. Então, muita gente, quem fica muito disperso, eu indico isso, é que para mim realmente não me dispersa a notificação do e-mail. Mas para quem dispersa, tira a notificação. Você tem como entrar lá no seu computador e tirar as notificações. Então, você não vai ficar vendo que está entrando e-mail. Então, você limpa o seu e-mail quando você começa de manhã. E entre uma atividade e outra, dá aquela checada se chegou alguma coisa importante. Mas o que a gente demora mais tempo é na hora que a gente senta na hora que a gente senta. Ah, que bom que você gostou da recomendação, doutora Gladys. É isso mesmo. A gente, assim, são hábitos que a gente cria e se a gente ficar preso ao hábito, fizer esse hábito, é interessante. Porque eu falo, muitas informações estão ali no e-mail e depois você só checa, ou seja, a grande limpeza que você faz é de manhã. Para mim, a maior parte que eu recebo também tá ali concentrado de manhã, até por causa da diferença do fuso horário, que eu estou em Portugal e eu recebo muito e-mail do Brasil. Então, os e-mails que recebi no final do dia anterior, eu só vou ver, na verdade, de manhã, no outro dia, né? Então, eu tenho a quantidade maior de e-mails para eu ler, para limpar, é de manhã. Na hora que eu sento no computador, nem sempre é de manhã cedo. Como eu falei no início, eu gosto sempre de fazer o meu exercício de manhã, depois que eu deixo as crianças na escola. Então, eu só vou ver quando eu chegar em casa, tomar banho, aí que eu vou sentar para ver aqui. Então, aí eu vou ter já bastante e-mail para limpar. É o que eu tenho mais e-mail.
Aí, deixa eu acertar aqui que não tá legal. Aí, depois eu só vou checar entre uma atividade e outra. Só se eu estiver realmente esperando alguma coisa, sim, importantíssima, mas durante o dia não vai ser muito difícil. Então, eu só checo, aí depois entre uma atividade e outra. E aí a gente organiza nossas atividades profissionais assim. A gente tem a nossa listinha de tudo que tem que fazer durante a semana e vai. Qual é a prioridade? Não existe prioridades, né? A gente fala, minhas prioridades. Não são prioridades. Prioridade no trabalho é uma. Qual a atividade que eu tenho que fazer primeiro? Qual é a prioridade? Eu vejo, pá, é essa. Aí eu faço. Aí eu risco da lista. Vou para a próxima. Tem que ser assim. Agora, para quem tem dificuldade, tem muita gente que tem dificuldade de até listar as atividades da semana. Então, se a gente está começando, não tem problema, não sei essa atividade que eu tenho que fazer de segunda a sexta. Então, eu hoje listo a atividade que eu tenho que fazer amanhã. A de amanhã eu já sei. Vamos começar simples. Vamos começar com 24 horas. Então, hoje eu listo, acabou o dia hoje, eu listo o que eu tenho que fazer amanhã. E lista tudo, fica muito mais fácil. E aí amanhã você vai dando check no que você vai executando. Pode ser que você execute toda a lista, pode ser que não. Então, o que não está na lista já são as suas primeiras atividades. No caso, amanhã é sexta, então é para segunda-feira. Não sei se você trabalha sábado ou não, mas para o próximo dia que você for trabalhar. Já são as primeiras atividades. Então, você renova essa lista todos os dias. Agora, se você tem essa capacidade, você consegue, se seu trabalho é um trabalho metódico, que você já conhece todas as etapas, você já está muito familiarizada com tudo que você faz, você consegue fazer uma lista da semana, é muito interessante, porque o grande lance é o quê? Eu falo muito para empreendedor, né, normalmente. Essa questão de agenda serve para todo mundo, né? É fundamental para todos. Então, o que a gente tem que fazer normalmente é o quê? A gente planeja no nosso negócio, onde a gente quer estar pelo menos para o final do ano, né? Onde é que eu quero que o meu negócio, quando você é empreendedor, né? Onde é que o meu negócio esteja em dezembro. Então, eu tenho uma sequência lógica que eu tenho que fazer para chegar naquele resultado em dezembro. Então, se eu conseguir, né, que é o ideal, você planejar o mês a mês, que é o passo a passo para eu poder chegar no meu status que eu quero estar em dezembro, eu pelo menos tenho o mês a mês. Então, no mês, eu consigo dividir depois nas semanas e das semanas para o dia a dia. E no dia a dia, na agenda, gente, na agenda, porque senão a gente esquece, senão a gente atropela, senão a gente passa por uma atividade que a gente esquece que tinha que fazer uma anterior, ou a gente passa para uma atividade e se não está na agenda, você esquece que você tinha uma reunião num outro lugar, que você tinha que ter deslocamento, ou você esquece que você tinha uma reunião aqui online. Então, a gente não pode esquecer de botar na agenda para garantir que a gente não vai esquecer. É como fala aqui nesse livro que eu indiquei para quem chegou agora, esse A Tríade do Tempo, que eu acho extremamente interessante. Ele fala que antes de planejar, é muito interessante, ele fala que antes de planejar, nós temos que descarregar. E descarregar é isso. É tirar da mente, porque é uma das coisas que causa estresse na gente. Você tira da mente e coloca no papel. Pronto, você não tem mais chance de esquecer que você vai fazer. Esse é o grande segredo. Você não tem mais chance de esquecer. Você colocou ali no papel tudo que eu tenho que fazer amanhã. Tudo. E pronto. E você vai checando, cortando lá da sua lista o que foi feito. Dentro da sua prioridade, da sua lógica. Espero que isso tenha feito sentido para todo mundo e eu tenha conseguido me expressar. Quero ver se tem mais pergunta aqui com relação a isso, porque organizar a agenda é fundamental. A gente vê que as pessoas de extremo sucesso na vida, todas têm uma agenda extremamente bem organizada. Todas pessoas que tem muitas empresas, donos de muitas empresas, tem uma secretária para cuidar da agenda, para garantir que a pessoa não vai esquecer e vai cumprir a agenda. E normalmente a agenda dessas pessoas é muito corrida, tem uma coisa atrás da outra. Você tem que ter eles têm a necessidade de contratar alguém para estar ali cuidando da agenda, para garantir
que você não esqueça nada e que esteja tudo bem organizado na agenda, porque é tão difícil organizar uma agenda que existem pessoas, como as secretárias, que são especialistas nisso e sabem organizar muito bem a agenda. Obrigada, Sebastião, muito bom, obrigada. O nome do livro é aqui, A Tríade do Tempo, eu acho ele muito bom. É um livro brasileiro, do Christian Barbosa. Aqui, ó, vê se consegue ver, para dar um print. Gosto muito desse livro. Já li mais de uma vez, eu acho ele muito interessante, ele tem uma boa didática e é muito fácil de ler, é muito interessante e dá muita informação, acho muito interessante. Muitas das informações que eu coloco aqui também saem desse livro, como essa ideia do descarregar. É uma coisa que eu nunca pensei nessa palavra, né, descarregar. Eu uso a agenda exatamente para isso, para descarregar, porque eu fico, se eu não uso a agenda, eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho certeza que eu estou esquecendo alguma coisa, eu estou esquecendo. E às vezes é uma coisa importantíssima e eu esqueci. Por exemplo, quando eu comecei aqui no ano passado, quando começou a pandemia, e começou a escola online aqui em casa, gente, foi uma loucura. Eu esquecia o horário da aula das crianças, eu esquecia de botar eles lá no Zoom para aula online, eu esquecia. E o que eu tive que fazer? Eu peguei um papel, montei um papel, uma programação, que eu falo que é das coisas fixas da semana, que era dos horários das crianças. Eu tive que montar um papel, botei por cor de cada filho e dos horários de cada um, de cada aula, mas montei num horário único dos 3 juntos e prendi na geladeira. Porque se eu passo da geladeira é o lugar que eu botei assim na altura dos meus olhos, na geladeira, para eu ter a certeza que eu via sempre. Porque senão eu esquecia até de pegar, eu deixava em cima da minha mesa o horário deles e eu esquecia de ver. Então eu botei ali onde eu passava toda hora, na altura dos meus olhos, para eu poder ver o horário deles, para não esquecer. Porque no dia que eu esqueci de colocar eles numa aula online, eu disse, não tá dando certo esse papel de horário de cada um junto, é muito papel, tem que ser numa coisa só, num papel só pra gente não esquecer. Ô Lara, que bom que você tá aqui, que bom. Depois você entra lá na gravação, que isso aqui fica na gravação para você ver desde o início, que a gente já tá aqui nos momentos finais da nossa live. Mas é importante isso, gente, por isso que aí eu nunca tinha pensado que essa questão de botar no papel e botar tudo que a gente tem que fazer em um papel, chama-se descarregar. Ele deu um nome, ele batizou essa ação. Então, o que eu fiz? Eu descarreguei toda a informação que eu tinha, em vez de garantir que eu ia olhar, porque na época eu tinha a minha agenda e o papel de cada criança. Gostou de separar por cores? Eu faço isso. Quando eu montei essa programação deles, quando foi no ano passado, quando começou a aula em casa, por cor, para eu saber de qual filho era, porque eu já via a hora e via a cor. Então, eu já sabia qual filho que eu já tinha que chamar até ver qual era a matéria. E na minha agenda em papel, eu faço isso. Eu tenho aqui, ó. Cadê as minhas canetinhas? Eu tenho as minhas canetinhas aqui, ó. Que aí eu coloco cor. Cada filho é uma cor. O Vitor é azul, o Felipe é verde e a Valentina é rosa. Então, fica fácil. Eu coloco na minha agenda ali por cor e eu não esqueço nada, eu esqueço o compromisso de ninguém. Tem que ser assim. Mas essa aqui hoje foi a dica. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a conseguir ter uma agenda mais organizada, para ajudar todo mundo a ter uma vida mais tranquila, porque essa questão do planejamento, eu falo, e gestão do tempo, né, principalmente, gestão do tempo é um problema para todos, é uma grande dor que a maioria das pessoas sente. As pessoas sentem que falam, né? Eu preciso que meu dia tenha 48 horas para eu conseguir fazer tudo. E não é. Isso é a questão de quantas horas a gente tem no dia. Não temos poder com relação a isso. O que a gente tem poder, o que a gente pode fazer é a gente conseguir administrar bem o que a gente faz e o bom uso que a gente faz dessas 24 horas que a gente tem por dia. Então, eu tô toda semana aqui dando dicas com relação a isso, como fazer planejamento. Hoje eu quis chegar na agenda, que é uma coisa detalhada, e a gente tem que ter agenda para poder organizar e fazer tudo que a gente quer. E a nossa agenda, não esqueçam, tem que ter tudo, não é só trabalho.
Tem que ter o seu horário de você se exercitar, tem que ter o seu horário de você fazer o seu hobby que você gosta, tem que ter o seu horário de você, tem que ter o seu momento de leitura, o seu horário de dar uma caminhada, o seu horário de estar com a sua família, de dar atenção para os seus filhos. A gente tem que ter tudo bem organizado para a gente poder fazer tudo que a gente gosta. E o que a gente gosta, primeiro a gente tem que saber o que a gente quer fazer no dia. O seu dia ideal começa assim. Qual é o meu dia ideal? Eu vou terminar de uma maneira extremamente feliz quando meu dia é assim, a gente monta o nosso dia todo. E Lara, exatamente isso ajuda a gente a não procrastinar. Porque o procrastinar exatamente é o quê? Normalmente a gente procrastina o quê? Normalmente são duas coisas principais que a gente procrastina. Uma, porque é uma atividade que a gente não tem prazer em fazer, a gente não gosta de fazer. Mas se a gente coloca na prioridade do dia, a gente vai fazer. Então, olha, hoje eu tenho que fazer isso. Está marcado hoje, de hoje não passa, hoje eu tenho que fazer. Então, você vai fazer. E segundo, é aquela atividade, que normalmente que a gente procrastina, é aquela que é muito complicada, demanda muito tempo, demanda muita coisa, muita energia nossa para fazer. Aí a gente acaba deixando para depois. Para eu começar a fazer isso aqui vai demorar tanto tempo, eu tenho que fazer tanta coisa. Para fazer isso eu tenho que ligar para fulano, falar com o ciclano, fazer isso, fazer... É tanta coisa para terminar, considerar terminada aquela atividade que você procrastina ela. Normalmente são esses dois fatores principais. E se a gente programa, se a gente coloca na agenda, fica mais fácil da gente não deixar para depois. Aquela atividade, é a próxima atividade, acabou. Eu só vou passar para outra atividade quando eu der o check nela. Então, a gente vai fazer, Então, ajuda isso, ajuda a gente, a agenda ajuda a gente, como falou, a não procrastinar, ajuda a gente conseguir organizar o nosso dia para fazer tudo que a gente quer fazer no dia, tudo que a gente deseja, não só no trabalho, como na nossa vida. Por isso que eu falo, a agenda tem que ter tudo que a gente faz, tudo que a gente deseja, em todas as da nossa vida. Tem que ter a hora lá de fazer a unha, tem que ter a hora de cortar o cabelo, tem que ter tudo na agenda. Porque se a gente não coloca na agenda, a gente não vai fazer. Tá? Lembrem disso. Agora, se você tiver alguma dúvida com relação à organização da agenda, pode mandar mensagem. Todas as lives, toda quinta-feira a gente continua com as lives, 7 horas da noite. Todas as lives ficam gravadas. Então, se você achou que essa live pode servir para alguém, envia lá para a pessoa ou marca a pessoa na live, no arquivo depois, para ela poder ver. Se você assistiu depois na gravação, pode me mandar comentário, pergunta, que eu respondo todo mundo. Eu agradeço demais quem está aqui no presencial, porque é muito bom poder ler pergunta, poder ter interação. Eu acho simplesmente maravilhoso. Muito obrigada a quem esteve aqui esse tempo todo. Já estamos aqui há meia hora. Muito bom, muito obrigada e até a próxima live na quinta-feira que vem. Beijos!